Só então para sintetizar essa questão, talvez para amarrar, vamos lá. Amarrar não no sentido de prender, claro que também abordava de preferência do jeito correto e tudo mais. Vamos lá. Eu sou responsabilizável em qual sentido? Há a possibilidade que eu fosse protegido em meio ao pecado, ou se Deus não me usasse para proteger as pessoas que também estariam em pecado, Deus as protegeria do mesmo jeito, elas estando em pecado. Então, há uma possibilidade de responsabilização nesse sentido? Há. Há uma segunda hipótese nesse caso, que eu até acho biblicamente mais defensável e mais provável, de que tanto se eu ou as pessoas estiverem em pecado, elas não serão protegidas e nem eu. E nós não seremos ah, objeto de proteção. Nós não seremos protegidos por Deus ou por outra entidade espiritual. O que eliminaria a minha responsabilidade, porque não seria o melhor para a igreja colocar pessoas em dificuldade. Claro que eu considerei a primeira hipótese, e ela é possível. No entanto, para mim, a mais provável é a segunda. E eu nunca acreditei inteiramente na primeira. Se você perguntar, Alex, você acha que você seria protegido? Poxa, teve momentos que eu fui protegido. Mas eu não. Aí que tá. Momentos que, mesmo eu estando em pecado, eu fui protegido e recebi a sabedoria que eu precisava. No entanto, eu não sei se isso em todas as vezes vai ser feito da maneira rápida o suficiente. Eu não tenho certeza disso. Por vezes isso até me pareceu mais provável, mas mais provável não é certeza. Então eu nunca tive certeza disso. Tanto que em 2019 eu agi com base nisso. Eu falei, as pessoas não serão protegidas e eu não vou receber algumas respostas tão rápido quanto eu dependeria. E a possibilidade de escândalo não é baixa. Ah, mas você será protegido? Não sei. Eu não obedeço às pessoas também não. Mesmo que fosse só os meus critérios neotestamentários. Muito menos ainda os critérios gerotestamentários, que seriam do Velho Testamento. Gera no sentido de velho, né? A palavra em latim. Ou gere testamentário, se você preferir. Se essa for, de repente, a variação do latim para a palavra idoso, ou para a palavra velho, ou para alguma coisa nesse sentido. Então, não, meu cálculo foi com base na segunda hipótese. E eu ainda acho ela mais provável. Depende do dia. Você fala, mas é o mais certo que você seria protegido em meio ao pecado. Eu não penso isso todos os dias. Já pensei isso. Houve vezes em que eu realmente falei. Tanto que o pessoal tá lembrando. Não, nós vencemos, nós fizemos ele acreditar que deveria ter permanecido no mistério e colocado as pessoas em risco. Não, é porque talvez eu seria protegido. Não é no sentido de que eles estão pensando que, não, então você tinha um bom comportamento, você seria protegido. Vocês estão pensando isso. Não, eu estou levando em consideração a possibilidade que eu seria protegido em meio ao pecado. E foi isso que eu pensei em 2022. Claro que eu não lembrava. Né? Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, meses, que eu estou pensando nessa hipótese, tentando lembrar o que aconteceu em 2022, não em relação ao ataque que eu recebi, que foi ruim, mas não muito correto, mas pensando principalmente em como foi a minha reação a isso. E, claro, uma das coisas que eu li na Bíblia é que haveria proteção em meio à dificuldade. Eu não acredito nessa proteção em meio à dificuldade o tempo inteiro e eu não acho. Ela pode até acontecer, até ser 100% de eficácia no sentido que ela vai acontecer. Ela não é 100% de velocidade. E eu preciso de velocidade. Eu não tenho essa garantia. Né? Ainda mais se fosse para responder em ato, que eu também não faria, na verdade, porque, como eu já falei, eu teria que responder na oração. Até daria, mas é difícil. E isso normalmente não acontecia. E pode ser que em 7 dias eu também não conseguisse responder. E eu nem sei se aceito o prazo de 7 dias. Que é inclusive um dos motivos do canal, para tentar responder mais rápido o que der. O que eu achar que eu devo. Então, esse tema é complicado, não tem como responder ali. Porque eu tenho que lembrar, inclusive, o que aconteceu. Tem coisa que eu não lembro. E eu não lembro de ter, por exemplo, me arrependido em relação a isso. Porque eu sempre considerei, poxa, peraí, se eu pecar, eu não vou proteger as pessoas. Se as pessoas pecam, eu também não vou ser protegido. E o meu raciocínio é o mais provável, desde 2019. E os caras insistindo. Os caras são loucos. Ou pelo menos considerem a hipótese. Cheguem e digam. Cadê? Ó, você tem que pegar e chegar e dizer. Ó, Alex, você em meio ao pecado você seria protegido. Ninguém falou isso. Diz que seria o meu dever proteger. Com base em qual critério? E ainda tem a possibilidade de eu obedecer a palavra e não conseguir proteger os outros porque eles não mereceriam, em termos de pecado. Ou o contrário. Eles mereceriam e eu não conseguiria fazer por pecado meu. Ou seja, 4 combinações aí. Ou eu não teria pecado, as pessoas não teriam pecado, ou eu teria pecado, as pessoas teriam pecado também, ninguém ia ser protegido. Ou ia demorar muito. A não ser que. Olha, já sei lá as combinações. Não adianta vir o Felipe Grissan lá, do Luiz. Eu esqueço o sobrenome dele. Não adianta vir ele dizer a linha é muito tênue. Mais ou menos, não é bem isso.
Porque ainda você tem que avaliar, se o argumento é muito fácil, eu não preciso tanto de proteção de Deus. Eu vou buscar sozinho em relação à sabedoria. Em outros argumentos eu não sei. Eles acham que eu tenho a garantia de que o argumento difícil eu vou responder na primeira. Isso pode acontecer. Nunca foi uma garantia, porra! Nunca foi! Agora vamos trabalhar com outro cenário. A possibilidade, eu também queria evitar, essa é interessante, essa eu pensei lá em 2019. A possibilidade da questão da liderança espiritual. Ou seja, Deus queria colocar as pessoas em luta contra o mal direta. Para sofrimento. Eu considerei isso. Mas eu também, de novo, não vou conseguir proteger e as pessoas vão sofrer pra caralho. Mas eu não lutaria sozinho. Eu não acho isso uma boa ideia. É uma possibilidade. De repente Deus queria que as pessoas sofressem mesmo. Falei, bom, então, aí que tá. Na primeira possibilidade, eu admito que eu posso ser responsabilizável, mas eu não concordaria com Deus. Mas eu admito que eu posso ser responsabilizável, porque Deus poderia proteger ou me usar para proteger as pessoas. Há a possibilidade de responsabilidade. Eu não acho essa hipótese mais provável. Mas existe essa possibilidade, ok. Além dessa, teria a possibilidade de argumentos fáceis, ou que não escandalizariam tanto. Ok, considero as duas. Considero uma terceira. Deus queria que todo mundo sofresse, o pau ia comer mesmo, argumentos terríveis contra a minha pessoa, mas haveria divisão no ministério. Que eu acho errado, porque para mim é ocultismo. Haveria divisão ministerial. E uma parte das pessoas me defenderia. Pau comendo para lutar contra o mal. Entre outras situações, uma situação em que aconteceu isso. Época mosaica. Aconteceu isso com Moisés, mas, poxa, eu não sou líder espiritual. E outra, eu não estava representando os mandamentos. Eu queria que eu fizesse uma separação judaica a partir daquele momento. Eu nem acreditava no judaísmo, então aí tá. O critério de melhor para a igreja naquele momento é baseado no Novo Testamento, não no Velho. Porque é aquilo que eu entendo. Melhor para a igreja não é o que eles entendem naquele momento. Se eles usam alguma coisa do Velho Testamento. O que eu entendo como melhor é o critério que eu conheço. Porque eu entendo que já diria, entre aspas, o direito civil, eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não sei. Ah, mas o contrato diz. Se o contrato diz uma coisa que eu não sei, eu não tenho como aplicar, porque eu não conheço. E o contrato não falava de mandamentos até onde eu lembre. Então, nem faria sentido. Então, o meu critério de melhor para a igreja é neotestamentário. Em aplicando o Novo Testamento, mentira é pecado, tchau, vou embora. Mas haveria essa possibilidade de que eu sou mãe espiritual. Eu já falava de esperar um argumento para descobrir que é mãe espiritual, para depois tentar elaborar alguma coisa, e de repente sair do ministério para voltar depois, independente. Já falei sobre isso. Mas há a possibilidade que Deus queria colocar as pessoas em luta. E eu teria que ter um papel de pelo menos uma parcial proteção, ou mesmo eu não conseguiria fazer isso, as pessoas lutariam e sofreriam porque Deus queria pela questão da luta contra o mal. Eu considerei essa possibilidade também, e também eu posso ser responsável por ela se Deus queria colocar as pessoas em luta. Eu não acho isso uma boa ideia. A questão aqui não é, daí eles erram, porque eles dizem, daí você estava colocando as pessoas em risco. Então não, porque eu não sou o único responsável. Deus também seria responsável, ou outra entidade espiritual também seria responsável, se colocasse as pessoas em risco. E eu só faria isso com a permissão dele. Ou porque, aí tá, novas variações, ou porque ele protegeria, ou porque eu teria obediência suficiente, não total, mas eu conseguiria causar alguma proteção, ou bastante proteção. Eu seria usado por entidade ou por Deus para fazer proteção. Havendo a possibilidade grande de que isso não ocorresse, porque as duas partes estavam em pecado. Possibilidade de situação fácil. Então é tudo isso que eu estou analisando. Mas na hipótese na hipótese da situação fácil, tem a contrapartida também. Os argumentos podem ser difíceis e eu não conseguir responder. Mas aí também tem a possibilidade de você ser protegido em meio ao pecado. Há a possibilidade de Deus não ser protegido em meio ao pecado, as pessoas também. Mas Deus quer colocar as pessoas em briga para lutar contra o mal. E para eventualmente, de alguma forma, receber os mandamentos em algum momento. Eu falo, isso é muito conflitante. E eu não posso fazer. Mas é o melhor para a igreja fazer uma liderança. É o melhor para a igreja fazer uma liderança com base no que eu não conheço? Não dá. E eu me baseio no Novo Testamento que diz que mentir é pecado, e para evitar conflito mesmo, até pela própria sugestão de Salomão de desvio do mal e tudo mais. Então eu tenho vários argumentos. Aí que tá, em todos esses argumentos que vocês levantam, que poderia haver a minha responsabilidade, para todos eles tem contrapartida. A hipótese de colocar as pessoas em conflito. Mano, mas a Bíblia também fala para desviar do mal. Eu também ensinei isso. Então é isso. Mas não é sinal ocultista, só estou cansado aqui de trabalhar o tema. E estou tentando trabalhar da maneira mais exaustiva que eu consigo trabalhar.
Então é isso. Para todas as hipóteses que vocês colocaram, há contrapartidas. Para todas elas. Talvez essa terceira seja até a pior delas. Né? A mais, vamos dizer, a mais grotesca, mas a segunda é que eu mais acredito que realmente não daria. Mas se eu estou em pecado, vou ser protegido da onde? Se as pessoas estão em pecado, vão ser protegidas da onde? Então não é bem por aí. Não é bem por aí. Então apenas esse complemento e valeu. E Deus